Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Theo. Isso, bom dia. Tudo bom, cara? Bem, e você, amigo? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Diana. Tudo bem, Diana? Tudo bem. Pegando fogo aí ou não? Aqui tá bombando. Tá todo mundo. Tamo junto, tamo junto. Tá todo mundo surtando. Faz parte, ué. Porque eu acho que ele resolve. É de maneira. Mas é amanhã depois eu vou. Eu vou ter que pagar. O Ferdinando. Eu mexi até com o Ferdinando, tá? Mas ele me passou um dado. Então, cara, você estava tentando entrar pelo computador e eu não consegui. Abri o WhatsApp Não. web e não consegui. Estranho, é para entrar normal, porque, na verdade, o WhatsApp Web ele só encaminha, né, para pro Meet aí, que pode ser no navegador. Então, eu tentei. Não tem dificuldades, não. Sei o que deu aqui. Mas, bom, vamos lá. Por aqui também dá para... Perfeito. O mais importante é escutar, né? Vai ser um bate-papo bem informal aí, para poder trazer algumas novidades, né? A reforma tributária, a gente tem um ano de testes aí de adequações, de contas pela frente, né? Então, hoje a gente reuniu aí na sexta-feira, nós fizemos um bate-papo com corretores de seguros, né? Só corretores de seguros, que é uma gama grande que a gente atende, e hoje a gente trouxe aí um bate-papo para serviço, comércio e indústria. A gente sabe que é um dia difícil, segunda-feira, né? Começo de dia, segunda-feira, mas a gente está com o ano acabando, a reforma da renda, que é o pior, né? Esse bate-papo a gente ia deixar para o ano que vem, comecinho do ano, sobre a reforma, mas a reforma da renda ainda tem coisas que tem que ser dita esse ano, porque pode ser que para vários clientes aí a gente tem que tomar algumas providências ainda esse ano, então a gente ficou apertado porque foi aprovado no dia 26, a gente teve que estudar um pouco a legislação e fizemos reuniões e fomos para um congresso para poder entender melhor essa questão, para poder trazer aí para vocês. Então até peço desculpa, porque eu sei que segunda-feira até para a gente é muito complicado, mas é o dia que restou para dar tempo, se tiver que tomar alguma providência aí para alguns clientes aí ainda esse ano, né? Então, dá só mais 2 minutinhos aí, a gente já inicia. Até avisando, depois a gente vai disponibilizar no YouTube essa apresentação, para quem não pôde participar ou quem queira ver de novo, então a gente vai colocar a gravação lá para poder ser consultada depois, para passar para os amigos, caso queira, mesmo que não sejam nossos clientes, pode passar, porque é de grande valia aí. A gente percebe que os nossos colegas aí não têm divulgado muito essa questão, não têm trazido os detalhes, que é muito importante. Vamos lá, então? Acho que quem entrar agora já entrou.
E bem, todo mundo está aí, pelo que eu vi, eu conheço todo mundo, já conversei com todo mundo. Me chamo Carlos, sou corretor de seguros e contador, né? Até coloquei a comissão de tributos do Sincor, onde a gente traz bastante informação aí sobre serviços, né? Bastante atualizações, até um pouco mais rápidas que a gente consegue do mercado. A gente tem um braço muito forte na Kaon de corretor de seguros, a gente atende também bastante provedores aí de internet, né? E então a gente consegue atender prestadores de serviço, indústria e comércio com a mesma eficácia do que o serviço, né? Com essa mudança, as coisas vão ficar, para alguns, melhor e para outros, pior, certo? Alguns recados, vocês devem ter recebido aí, na semana passada, um aplicativo novo que a gente lançou, né? Todos os clientes foram informados via WhatsApp. A gente conseguiu aí, depois de muita briga com a Meta, aí, o nosso WhatsApp oficial para mandar recados, para mandar comunicados. A gente teve um problema esse ano grave aí de comunicação, porque a gente teve o nosso número suspenso algumas vezes, e a gente só manda mensagem para clientes, a gente não faz spam. Então, a gente conseguiu, por fim, conseguir o WhatsApp. Então, a gente tem 2 números de WhatsApp. Um, que é o número fixo nosso, que é onde vocês estão recebendo os recados. O convite dessa live foi por esse número. Então, fiquem atentos. A gente vai estar sempre mandando por ali e por esse aplicativo. Esse aplicativo foi criado por quê? Porque a gente está com um problema sério de guias fraudulentas, né? Pra vocês terem uma ideia, até nós recebemos guias fraudulentas com o nosso nome. Então, baixem o aplicativo, loguem lá com o e-mail, a senha inicial é 123, porque lá a gente vai, tudo que a gente mandar por e-mail, tudo que a gente mandar para vocês, vai ser validado por lá. Então, deixa a notificação lá. Carlos, eu não gosto de usar muito o aplicativo. Tá bom, só deixa a notificação, apareceu a notificação, entra pelo site mesmo, para poder validar se é real esse DAS ou não, porque tá tendo muito DAS fraudulento e às vezes chega na data errada, na hora errada e com o valor próximo do que você é acostumado a pagar, e aí que sai o errado. Então, tomem cuidado, tá bom? E usem o aplicativo vai ser para fazer solicitação para nós. Aos poucos, nós vamos migrando o e-mail e as solicitações do WhatsApp para o aplicativo, para poder facilitar, para poder gerenciar. A gente já usa esse sistema há muito tempo, a gente só não tinha instalado o aplicativo ainda, mas aí a gente, por segurança, acabou cedendo, ok? Os atendimentos do WhatsApp, eles entram sempre numa fila de atendimento, então, quando for urgente, liga para a gente no telefone fixo, que alguém vai atender vocês, né? O atendimento do WhatsApp tem sempre ali alguém para um atendimento mais rápido, quando é uma situação simples, né? Quando é uma solicitação de guia, tem o caminho certo. Agora, quando é um atendimento que você precisa de um atendimento mais técnico, então ele pode demorar um pouquinho, tá? Então, por quê? Porque o nosso analista ali daquele departamento está atendendo uma outra pessoa. Então, urgência, tem uma fiscalização, um problema com o funcionário, qualquer coisa. Liga, porque é mais rápido de falar e sempre você vai conseguir falar com alguém. Tá bom? O pessoal do Sucesso do Cliente está ali no atendimento de telefone, no atendimento de WhatsApp, e aí a gente consegue ser mais ágil quando é pelo telefone. O WhatsApp a gente também tem uma agilidade, mas pode acontecer uma demora. Certo? E a gente, sempre que vocês chamarem no nosso atendimento e precisar de alguma coisa e não souber para quem pede, né, fale com o Sucesso do Cliente. É a primeira guia, lá não lembro o número dela, mas pode digitar ali, que ali sempre tem as meninas a postos para atender e tirar uma dúvida rápida ou mesmo encaminhar para quem é mais necessário, certo? Às vezes podem me chamar também quando necessário, quando for uma urgência, não tem problema, todo mundo tem meu celular. Mas o caminho mais rápido aí é via o WhatsApp oficial. E se tiver muita pressa, pode teclar o Sucesso do Cliente, que em breve será atendido. Tá bom? A gente tem alguns serviços que talvez não seja do conhecimento de todos, né? A gente tem aí marcas e patentes, certificado digital, consultoria de INSS pessoa física, aquele pessoal que está chegando próximo da aposentadoria ou falta aí seus 15, 20 anos, quer se programar. Então, a gente tem essa consultoria para fazer as contas, para ver se vale a pena aumentar a Prolabore, se vale a pena diminuir a Prolabore. Então, é importante fazer isso para poder gastar menos de imposto de renda e INSS, certo? A gente faz também folha de pagamento de doméstica ali pelo E-Social, então, se alguém precisar desse auxílio, a gente tem esse serviço também.
Campanha de cashback, essa campanha é a campanha de indicação, né? Então, quem indica a gente sempre ganha aí uma comissão, um crédito nos seus próprios honorários. A gente tem uma parceria muito forte nisso, então indiquem a gente que a gente pode ajudar bastante. A gente tem um cartão de ponto eletrônico, que a gente até nem divulgava muito, ele já estava com a gente há bastante tempo, mas a gente começou a divulgar agora porque conseguimos uma negociação junto à empresa que barateou bastante. Então, se vocês precisam de cartão de ponto eletrônico, aquele que é feito pelo celular, pode consultar a gente. Junto com esse cartão de ponto vai um sisteminha de RHNet, então você tem ali 5, 6 funcionários, ou mesmo um, se a pessoa quiser. Esse sistema, quando se contrata o sistema de ponto eletrônico, ele vai junto, e ali você consegue ter toda a vida dos seus funcionários na mão. Então, às vezes, uma relação de férias, às vezes uma prévia de uma rescisão, às vezes quer mandar lá uma falta, mandar um atestado, tá, para fazer tudo ali na palma da mão, ali pelo computador, facilita bastante essa nossa interação, né? Fechamento de folha, para enviar os arquivos. Então, é muito interessante isso. Hoje a gente está conseguindo aí, dependendo da quantidade de funcionários, o cartão de ponto até R$3, R$4, tá? Então, por vida, né? Então, ele é bastante interessante. O Wave é o nosso emissor de notas, a gente consegue aí 3 meses de gratuidade. Ele é um sistema barato, ele fica em torno aí de R$60, R$70, dependendo da empresa, e ele é muito usado para comércio, mais para comércio. O serviço tem lá a nota da prefeitura, que não é complexa, é tranquila, né? Então não precisa ter um sistema, mas para comércio e indústria é um sistema muito interessante, a gente tem usado bastante pelo preço, né, da nossa parceria com eles, e também pela facilidade de utilização dele. Então, quem estiver usando o sistema de emissão do Sebrae, fala com a gente, vamos migrar aí para o Wave, porque o sistema do Sebrae, eles já estão ameaçando em descontinuar ele há muito tempo, né? E ele é muito, quem usa sabe, ele é muito complexo, ele é muito chato, toda vez tem que cadastrar as coisas. Então, o sistema do Wave já é muito intuitivo, já fica tudo ali, tem um bom suporte, e a nossa equipe está apta aí para ajudar vocês, tá bom? Então, pode conversar com a gente. Por que da reforma? A reforma veio para combater a sonegação fiscal, né? É muito claro para a gente aqui da CAON e para os contadores que a gente tem conversado, que veio para acabar com a sonegação. Então, não vai ter mais como não emitir nota. Claro que vai ter como, mas vai ficar cada vez mais difícil, até porque vai se controlar muito mais, a gente vai falar mais disso para frente, mas a ideia é acabar com a sonegação, né? Unificar os tributos, então, em vez de ter um monte de tributos, não ter menos tributos, facilitando um pouco o entendimento, né? Até quem tem a parte de ICMS, quem usa bastante ICMS, que é uma coisa mais complexa, vai melhorar bastante nessa questão, né? Não cumulatividade é quando você vai começar a se aproveitar de créditos dos seus fornecedores, é como, a grosso modo, um lucro real. Então, talvez você, sem emitir nota, seu preço seja maior do que quem emite nota. Então, talvez por isso também compense começar a regularizar, começar a tirar nota de tudo. Então, isso é um papo que a gente vai ter que ter um a um aí para a gente chegar nessa questão, né? E retenção de impostos na fonte, que a gente não sabe como é que vai ficar aí, se vai, para o serviço principalmente, se vai ter retenção para todo mundo, ou se não vai ter, né? Mas isso é só um adiantamento de impostos, não muda muita coisa para quem já recolhe os impostos. Então, fazendo uma linha do tempo, né, da reforma tributária, ela começou lá atrás, em 2023, onde ela foi aprovada, né, ela já vem em estudo há anos, então ela foi aprovada em 2023, aí começou-se a mexer, a aprovar, a mudar, a fazer as emendas, né, em 2025 ela foi aprovada de vez, né, 2026 será um ambiente teste. O que é um ambiente teste? É onde a gente começa, não muda nada para o Simples Nacional, nem para o lucro presumido agora em 2026, mas já começa a aparecer as novas nomenclaturas, os novos impostos, já começa a aparecer na emissão das notas, e aí a gente já começa também a trabalhar no entendimento de como vai ser daqui para frente, né? Como que vai ser essa questão de comprar com nota, vender tudo com nota, né? A gente sabe, tem o pessoal que tem os e-commerce aí, que a margem é bem apertada, talvez para essa situação até melhore, talvez trazer para o lucro real, então a gente vai ter que estudar caso a caso, ok? Para 2027,
a 2033 é a mudança que, na nossa cabeça aqui, o Hugo vai falar um pouco mais lá na frente sobre isso, mais tecnicamente, na nossa cabeça é a fase mais complicada, porque a gente terá 2 tipos de tributação. Então, a partir de 27, a gente vai ter vai começar a se apagar. Hoje a gente paga um imposto, vamos dizer assim. A partir de 2027 vai ser 2 impostos. E aí vai vindo 20%, 80%, 60%, 40%, até ficar lá em 2033 a nova regra de impostos. Para o comércio, a gente acredita que lá em 2033 vai ter um benefício. CBS e IBS, então, só para começar a se familiarizar com as siglas, CBS é os impostos federais, ele vem para substituir PIS e COFINS, IBS é o estadual e o municipal substitui ICMS e ISS. Imposto de renda e contribuição social continua a mesma coisa. Isso aqui vai se ver muito no lucro presumido, mas também vai se ver aí no Simples Nacional, no regime híbrido. A gente vai falar um pouquinho mais dele lá para frente, que é onde a gente vai poder se aproveitar dos créditos, ok? A base de incidência, bens e serviços, que seria o comércio, né? Comércio, indústria e serviço. Isso quer dizer o quê? Você vai poder comprar por 100 e dentro daquele 100 não pagar o imposto, vamos dizer assim. Você vai pagar só sobre a sua parte e o imposto vai ser posto pelo lado de fora. Hoje o imposto está dentro do valor, então você fala lá, R$1.000, você vende um serviço ou um bem por R$1.000, você tira o imposto desses R$1.000. Agora não, agora você vende por 1.000 e coloca o imposto em cima. A gente vai ajudar vocês com essa conta também lá para frente, tá? Vai vir aí pela frente o split payment, que é onde a gente pensa que vai ser o maior problema, né? O split payment vai ser o quê? Vai ser quando o seu cliente te pagar, já vai ficar retido o imposto. Então, o banco já vai fazer essa retenção de imposto. Ainda está muito nebuloso, se vai ter uma amarração com nota, se vai ser todo o crédito que vai acontecer na conta da pessoa jurídica, isso ainda não está muito claro para a gente. E também vai vir aí a apuração assistida. O que é a apuração assistida? É tipo aquela declaração de imposto de renda pessoa física, que ele já manda pronto e você discute se estiver errado. Então, isso é bom, mas é ruim, porque a gente vê pelo teste aí da imposto de renda pessoa física, vem muito erro. Então, se você não tiver lá uma conferência certinha, um serviço, um sistema bem apuradinho, isso vai trazer problemas. Simples Nacional, né, o que muda aí para 2027 é que para 2026, reforçando, não muda nada, continua a mesma coisa, a única situação é que vai começar a aparecer esses impostos, a nota, mas não vai ter cobrança desses novos impostos, é só um teste, e aí, para 27, aí aparece a figura do Simples Nacional híbrido, né? O que é o híbrido? O híbrido é onde uma parte do imposto do Simples Nacional vai poder ser por fora, para que você possa se aproveitar de créditos. Então, por exemplo, um comércio. O comércio sempre vai ser o híbrido. Por quê? Só se for o valor muito baixo, mas de faturamento, mas sempre vai ser o híbrido porque ele vai comprar com nota fiscal, se apropriar daquele crédito para pagar menos imposto. A gente trouxe umas simulações para frente para falar sobre esse assunto, certo? Então, a partir de 27, o híbrido, CPS e IBS por fora é isso que eu disse. Créditos permitidos, a gente vai começar a se aproveitar, quem tiver no regime híbrido, vai começar a se aproveitar de crédito como um lucro real. Então, por exemplo, o aluguel, sei lá, tinta de impressora, limpeza, contrato de prestação de serviço, toda a despesa que a gente tem, com exceção da folha de pagamento, que ela só entra como despesa no lucro real, mas com exceção da folha de pagamento, toda a despesa que a gente tem vai abaixar a base de cálculo. E isso vai ajudar bastante. Então, é quase um lucro real para todo mundo. Isso requer controle, isso requer bastante documentação, bastante conversa entre a gente, para que no futuro não traga problema para vocês. Mas pode ser que aí, para o comércio, para o serviço, não tanto, mas para o comércio e indústria, isso pode ajudar bastante, tá? O serviço, só se for um serviço com uma margem de lucro muito baixa, que aí também pode acontecer de valer a pena, tá? E uma novidade, né? Uma novidade é que... Peraí que eu me perdi aqui.
Uma novidade é que o Simples Nacional ele vai poder ter opção 2 vezes ao ano. Então, assim, a gente pode começar em 2027 com o Simples Nacional normal e passar para o híbrido no meio do ano, ou a gente pode começar com lucro presumido e passar para o híbrido. Então, essa opção que hoje é só janeiro vai poder ser feita 2 vezes ao ano. Isso pode ser interessante, né? Então, eu trouxe aqui uma tabela comparativa do serviço. Eu não fiz do comércio, mas do comércio é só a gente descontar em torno de 2,5%, que fica, onde você vê 6, é 4, mas o mais importante é a estrutura que a gente trouxe aqui os cálculos. Então, hoje, com uma empresa de faturamento de 15 mil, né, com despesas dedutíveis de mais ou menos 20%, certo? No DAS tradicional, como ele é hoje, né, quem está no Simples Nacional, como ele é hoje, vai ser R$900. Então, o imposto do mês. Quando você passa para o híbrido, nessa circunstância, onde você tem 15 mil de faturamento e 3 mil de despesa, certo? Você vai ter um custo de 3.819 de imposto. Então, você vê que é totalmente inviável, não vale a pena, né? Então, o híbrido para essa situação está fora totalmente. Quando você vai para o híbrido, e a gente já colocou aí um valor de faturamento mais alto, 125 mil, com a mesma despesa de 20%, a gente tem uma diferença ainda gritante, né? O DAS tradicional em torno de 17 mil de imposto, contra a carga total de impostos, que seria o sistema híbrido, né, com o IVA, de 36.375. Então, ainda assim, no híbrido, com a despesa baixa, a gente está falando aí do dobro de imposto, certo? Quando a gente vai para eu fiz uma simulação aqui de 125 mil de faturamento, só que com 80% de despesa, né, que seria pode ser compra ou despesa dedutíveis, certo? Então, ele fica ali um pouco melhor. Então, ele já começa a falar em 15 mil de imposto contra 17. Então, 2 mil a menos de imposto. Ainda não é o melhor dos mundos, tá? Ainda não é o melhor dos mundos. Mas aí já começa a aparecer, então você pega aquela empresa que tem uma margem de lucro baixa, aquela empresa de e-commerce, já começa a valer a pena a questão do híbrido, e acho que no lucro presumido ainda fica melhor para quem tem grandes despesas. Ok? Então, para o simples é isso. Para o lucro presumido, aí a gente tem lá as mesmas situações, né? Aí eu fiz só com 125 mil, porque o valor baixo de faturamento não compensa ser Simples Nacional. Então, eu coloquei aqui faturamento de 125 mil. Hoje, o imposto dele sairia 17.912, certo? Quando a gente vai levando lá para o IVA e com uma despesa de 20%, a gente tem... Olha, cortou. Ai, caramba. Gente, cortou o meu resultado dos impostos daqui. Caramba. Hugo, pesquisa para mim a tabela na outra apresentação da semana passada e a gente traz, quando você for apresentar, você apresenta para eles, pode ser? Tá. É aquele quadro, sabe qual que tem o resultado? Eu pego aqui. Tá. Desculpa, pessoal, aqui eu mexi nas apresentações para poder incluir a parte de comércio, e aí eu acabei cortando o resultado. Mas, só um resuminho desse quadro, ele vai trazer os números para vocês daqui a pouco. Quando a gente tem um faturamento, né? Quando a gente tem um faturamento de comércio, aonde a gente tem uma despesa de 50%, o lucro presumido já começa a compensar até mais que o Simples Nacional, né? E na questão de serviço, tem alguns serviços que têm redutores. Então, quando você pega um serviço com redução de 60%, também começa a compensar mais do que o Simples Nacional. Então, quando ele trouxer a tabela, vocês vão ver que a gente tem uma diferença grande aí. E depois também eu passo para vocês essa tabela só para entendimento, tá? Desculpem aí a falha da questão do quadro aqui do lucro presumido, né? Tem alguns rumores que vêm acontecendo no mercado, certo? A apuração assistida, já expliquei um pouquinho, então ela vai trazer pronto, e se você quiser, você reclama. E aí, isso é muito simples para quem tem controle, para quem tem toda, como é que eu posso dizer? Para quem tem toda a gerência da empresa, o que compra, o que vende, o que veio com crédito, de quem você vai comprar, se a pessoa que você está comprando vai te passar crédito,
né? Então, isso não é um problema para quem é controlado, para quem não é controlado já passa a ser um grande problema. O split payment, que é a questão já de ficar a retenção dos impostos, então, quando bater lá no banco, o banco já vai tirar do faturamento os impostos, então também praticamente vai ser difícil a sonegação, né? O aumento de carga tributária, ele pode aumentar como ele pode diminuir, né? A gente tem visto que para alguns provedores de internet, por exemplo, vai ficar legal, né? A gente tem olhado aí alguns que usam alguns artifícios aí para poder pagar menos impostos, vai documentar melhor isso e vai ficar melhor ainda, né? Vai ter um aumento significativo de aumento de locação de bens móveis e imóveis, isso porque vai começar a incidir o ISS, que seria o IBS lá, então ele vai acontecer, então tem que tomar cuidado, quem tem imóveis alugados, quem tem bastante renda de aluguel, tomem cuidado, vamos bater um papo sobre isso, né? E está vindo aí o fim dos benefícios fiscais, então isso pode também prejudicar muitas empresas principalmente que trabalham com produtos que têm benefício fiscal, né? Isso vai acontecer, esse fim. E falou-se muito sobre a extinção do Simples Nacional e tudo mais, o que a gente entende pela apresentação e pelos estudos que a gente tem feito é que o Simples Nacional não vai acabar. Para aquele cliente que fatura mais baixo, ele vai continuar, né, vai continuar sendo eficaz, porém, para quem tem um faturamento um pouco mais alto, a coisa começa a mudar e muito provavelmente, talvez, lucro presumido ou lucro real. Então, o Simples Nacional ou vai ser o híbrido, ou ele vai deixar de ser interessante. Então, próximos passos aí, né, a curto prazo, ajustar sistemas para identificação de CBS e IBS. Então, para quem usa o Wave ou quem vai passar a usar o Wave, não precisa se preocupar muito com isso, porque ele já está atualizado, ele já está prontinho. Agora, quem usa outros programas de emissão de nota, vai atrás do seu sistema, vê se ele está adaptado, vê se ele já está pronto para, a partir de 1 de janeiro, ele liberar as notas fiscais aí já com IBS e CBS destacado. Dizia-se que a partir de 1 de janeiro as notas iam ser bloqueadas para quem não destacasse, mas prorrogaram, me parece que para 30 de janeiro. Então, isso mas liga para o sistema, ó, vocês estão preparados aí para a reforma tributária ou não, né? Emissão de nota de serviço, então a nota padrão nacional que foi criada, as prefeituras vão ter que se enquadrar ou fazer um layout que fique igual, ou usar o nacional. Algumas prefeituras fizeram o próprio, outras prefeituras vão usar o padrão nacional. Isso também vai mexer na sonegação, isso também vai apertar um pouco mais quem não emite nota aí, porque a Receita vai passar a conversar com as prefeituras diretamente, né? Fazer reavaliação societária, isso para aquelas empresas que têm um faturamento mais alto, uma distribuição de lucro alta, que a gente vai falar daqui a pouquinho da reforma da renda. É importante também sentar com a gente, marcar uma reunião, para a gente pensar como é que a gente vai fazer isso aí para 2026, tá? A médio prazo, rodar simulações do modelo híbrido e no lucro presumido, para ver, principalmente comércio e indústria, para ver aonde vai se encaixar melhor aí em 2027, entender, vai ter uma mudança de precificação, vai ter que ter uma mudança de precificação, o Hugo vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Vai exigir muito do comércio e da indústria essa questão da reforma tributária, tá bom? Melhora da documentação contábil, aquilo que eu já falei, então, trazer a documentação para a gente mais redonda, os extratos mais redondos, para que a gente possa fazer e trazer, de fato, informações que ajudem vocês a validar a questão do que vai ser melhor, o que vai ser pior, tá bom? Importante, mapear as despesas elegíveis a crédito, que, como eu disse, folha de pagamento, que é uma pergunta que sempre tem, a folha de pagamento ela vai ficar fora disso, mas ela pode entrar com lucro real, então a gente vai poder tentar adaptar. Eu tenho uma folha muito alta, Carlos, então vamos pensar no lucro real, né? Porque vai ficar mais interessante. E revisar contratos e políticas é a questão de você conversar com os seus fornecedores e entender deles o que eles vão fazer, porque se você for para o regime híbrido e você comprar de uma empresa que é Simples Nacional, você não pode se aproveitar do crédito. Então, você não tem benefício,
né? Então, a pessoa, ou a pessoa lá que você está comprando também é do híbrido, ou ela é do lucro presumido, e você pode ser do híbrido, do lucro presumido. Então, talvez, muitas vezes, vai ser melhor você comprar de uma pessoa com nota do que sem nota, né? E isso vai abaixar o seu preço e não aumentar o seu preço. Então, é essa bagunça toda que vem aí do governo para que a gente possa adequar aí para 2027 e acertando até 2033. Beleza? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Hugo agora. Ele vai falar um pouquinho mais tecnicamente dessa parte aí da reforma na questão do comércio e indústria, tá bom? Conseguiu a tela, Hugo? Ô, Carlinhos, eu te mandei no WhatsApp o printzinho lá da... Depois eu não sei se Tá você bom. vai mostrar ali. Eu compartilho ele. Obrigado. Tá, posso tocar aqui? Pode tocar aí, deixa eu só... Espera aí que eu tenho que tirar. Tá. Eu abri aqui o WhatsApp. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que a maioria aqui já me conhece. Sou o Hugo Vinícius, sou diretor de operações aqui do Grupo K1. Pessoal, antes de mais nada, assim, eu não tenho a facilidade de comunicação igual o Carlinhos, tá? Então, já peço desculpas de antemão, caso eu embaralhar aqui nas palavras, tudo. Fico mais nos bastidores aqui, mais técnico, né? Não tenho essa facilidade de comunicação, tá? A grande verdade é que sem ele, estava todo mundo ferrado, tá? Vocês estão me escutando? Quem sabe fazer é ele, a verdade é essa. Tá escutando, Hugo, tá beleza. O pessoal que falou que não está escutando, deve ser por conta do som, eu acho, mas o pessoal está escutando. Como a gente está próximo... O nosso não saiu no fone, só a gente estava ouvindo você aqui. Tá, mas acho que é porque a gente está próximo. É que o pessoal aqui do escritório, como a gente está próximo, acho que eles não tá saindo som aqui para eles, mas tá... Essa aqui tá perfeito, né? Tá. Pode tocar o pau. Então, beleza. Então, como eu falei, não tem essa facilidade de comunicação igual o Carlinhos tem, então já peço desculpas de antemão se eu me embaralhar aí nas palavras, mas vamos tocar aí. Vamos lá. Eu vou falar um pouco dos impactos no comércio e na indústria que vai ter mediante a reforma tributária, tá? Vamos lá. Passa aí, Carlinhos. Espera aí que travou aqui, só um minutinho. Tá. Vamos lá. Com a vinda da reforma tributária, tende-se a extinguir o fim da guerra fiscal que tem. Porque hoje, por exemplo, o que acontece? Alguns estados brasileiros têm benefícios fiscais, então, ou seja, algumas empresas vão para a Extrema, Santa Catarina, são locais que têm benefícios fiscais, redução da alíquota de ICMS. E com a vinda dessa reforma tributária, vai acabar esses tipos de benefícios pela localidade. Claro, exceto que vai ter algumas exceções. Produtos da Zona Franca de Manaus, produtos da cesta básica, farmacêuticos também. Então, esses produtos específicos vão continuar ainda com benefícios, porém, agora, por localidade, Extrema, Santa Catarina, esse com a reforma tributária tende-se a não ter mais, tá? E com isso, o que acontece? Os produtos, o imposto vai ser devido não mais no local de origem, e sim no local de destino. Então, por exemplo, se hoje eu vender uma mercadoria aqui de São Paulo para a Bahia, via de regra, o imposto é recolhido aqui no estado de São Paulo. Com a vinda da reforma tributária, não. O imposto vai ser devido no consumo, ou seja, no destino da mercadoria. E quando nós falamos destino, eu estou falando o destino da mercadoria física. Porque tem algumas situações, por exemplo, o CNPJ está estabelecido, sei lá, na Bahia, só que a mercadoria vai ser entregue no Espírito Santo. Então, o imposto vai ser devido no local físico da mercadoria, certo? E com isso vai também acabar aquela questão, porque hoje, muitas empresas, elas procuram se sediar, né, nesses estados que têm o benefício. Então, isso tem de se acabar. Tanto é que algumas empresas, alguns galpões logísticos já estão saindo de determinados estados, né, porque não vai ter mais o benefício, eles estão procurando onde vai ter a melhor logística para eles. Né? Então, às vezes, não compensa ele ficar em Extrema. Lá tinha um benefício, só que lá a logística para eles era ruim. Né? Então, ele vai procurar algum lugar que tenha a melhor logística para eles. Tá? E isso daí vai ter impacto direto nas operações interestaduais, justamente por conta disso. Beleza? Pode passar, Carlinhos. Simplificação tributária. Então, com a reforma também tende a ficar menos burocrático toda essa parte tributária que nós temos hoje. Porque hoje o que acontece? Se eu for vender uma mercadoria daqui, São Paulo, para o Acre, um exemplo, eu tenho que verificar antes se tem protocolo entre os estados, verificar o NCM, se essa mercadoria tem ou não tem benefício, né? Às vezes tem que recolher ICMS, ST, DIFAL. Então, isso vai acabar, não vai ter mais tanto essa burocracia que a gente tem que ter para vender uma mercadoria.
né? Então, isso tende a se acabar, né, com a unificação dos tributos, IBS, CBS, então não vai ter mais qualquer tipo de benefício, não vai ter mais ST, DIFAL, isso vai acabar com a reforma, deixando claro os processos mais padronizados, e uma vez que os processos estão mais padronizados, a fiscalização fica mais eficiente, então, ou seja, fica mais fácil de ter a fiscalização, é aquilo que o Carlinhos comentou. O correto, claro, é emitir a nota fiscal, mas a conferência vai ser de uma maneira mais assertiva, tá? Então, realmente, agora o pessoal vai bater de frente mesmo nesse sentido, tá? Um adendo sobre isso, se você me permite, é assim, né? Claro. Hoje já acontece isso, mas como que vai passar a ser? O pessoal vai ter uma fiscalização sistêmica, não vai ter mais aquela pessoa olhando lá para os números, né? Então, a IA já está dentro da Receita Federal e ela vai começar a mandar pronto as multas. E aí ela vai falar, ó, você me deve isso aqui, se você quiser discutir, você vem para cá. Né? E aí é onde a coisa começa a complicar. Então, por isso, melhorar aí os sistemas e padronizar mesmo. Isso, show de bola. Pode passar, Carlos, por favor. E aí vai cair naquela questão, né? Como os sistemas eles vão deixar tudo padronizado, então, realmente, a gente vai ter que ter um emissor de notas, todo o software que vocês utilizam tem que estar de acordo com o novo layout da reforma. Por quê? Tudo aquilo que nós vamos informar, seja a mercadoria, para onde vai, tudo vai estar dentro desse layout, e com base nesse novo layout que vai ser feito os cruzamentos de informações. O que vai entrar novo agora é o C-Class Trib, porque antes, quando nós emitíamos a nota, a gente colocava o quê? O NCM, o CFOP e o CST, né? Que o CST vai dizer se essa mercadoria é isenta ou não, se tem benefício ou não, o NCM vai dizer se é uma venda, se é uma simples remessa, e vai entrar esse novo carinha aqui na jogada, que é o C-Class Trib. Esse C-Class Trib é um código novo, aí cai naquela questão que o sistema já tem que estar padronizado, porque a partir de janeiro nós já temos que fazer essa informação, e esse C-Class Trib que vai nortear, dizendo, olha, essa mercadoria, ela tem benefício ou não de IBS ou CBS, essa mercadoria tributada é 100%, então o sistema tem que estar bem afinado por conta disso. E fora esse C-Class Trib, nós vamos ter bastante alteração no que diz no layout, porque, por exemplo, se você for mandar aquele caso que eu citei, se a gente for mandar uma mercadoria para o estado de São Paulo, só que o CNPJ da empresa é de um outro estado, a gente vai ter que ter um novo campo que a gente vai ter que mencionar, ó, a mercadoria física, ela vai se destinar a outro estado que não seja do destinatário. Então, fora esse C-Class Trib, vai ter outras mudanças dentro do layout do software de emissão de notas fiscais. Então, por isso que tem que fazer esse acompanhamento, verificar se eles estão seguindo a normativa. Isso é o que nós estamos falando hoje, só que vira e mexe, o governo está soltando novas notas técnicas, mudando o layout ou informando o novo C-Class Trib, então sempre tem que ficar acompanhando isso de perto, tá? E vai ter o destaque em janeiro de IBS de 0,1%, CBS 0,9%, lembrando que isso é apenas para empresas do lucro presumido e lucro real. Empresas do Simples Nacional não tem essa necessidade ainda, né? O comitê ainda do Simples Nacional não soltou nada do que diz respeito a isso, mas empresas do lucro real, lucro presumido, fazer esse destaque a partir do ano que vem. E aí, qualquer dúvida na parte de parametrização do sistema, pode contar com a gente aí, chamar, porque vai precisar fazer, senão vai barrar a emissão. Quando for emitir a nota, vai dar devolutiva, tá? Deixa eu fazer uma pergunta a você, posso? Claro. O que acontece? A gente tem 3 áreas de bairro, né? Que faz 3 bairros, né? Lá em Marechal, nós fazemos mais ou menos R$5.000. Aí declarar lá mais ou menos R$700. Só que nós temos outro bairro que, juntando tudo, dá uns 170 mil, né? Só que a gente tem 4 meses atrás e nós não estamos declarando isso, que nós vai se acertar agora, entendeu? E a gente estava declarando o mínimo, que era de uma área só, que era R$700, R$700, entendeu? A minha dúvida é o quê? Desses 4 meses passados, você vai trazer um problema para a gente não está encaixado ainda, entendeu? Não declaramos esses 170 mil. Entendi. Corre-se o risco, né? Corre-se o risco. Claro, como você não fez a declaração, vamos dizer, sonegou, então tem um risco ainda, o governo tem 5 anos para mandar qualquer tipo de notificação para vocês. Claro, o ideal seria o quê? Corrigir esse passado, ajustar as declarações, fazer o recolhimento, né? Mas fica no risco aí
de futuramente... Tipo assim, a gente quer correr de imposto. Todo mundo quer correr de imposto. Ah, sim. O que acontece? Se eu abrir várias contas de banco no nome da empresa, CNPJ no CNPJ só, eu consigo correr desses impostos? Então, não tem como garantir 100%. Como eu te falei, com a reforma agora, o cruzamento vai ser mais eficaz. Entendeu? Tudo tem seu risco. Hugo, a pergunta dele foi outra. Ô, Carlos, a sua questão das várias contas correntes, ela não te isenta, por quê? Porque as transações não é por conta corrente, é por CNPJ. Então, a Receita Federal, ela pega por CNPJ. Mas isso é uma questão, depois a gente vai disponibilizar a nossa agenda aí sobre a reforma tributária, para fazer reuniões individuais, e a gente vai olhar para o negócio de cada um de vocês, individualmente, para a gente achar saídas e melhorar cada vez mais. Mas é o que o Hugo falou, assim, quando a gente faz algo errado, a gente está sujeito a ser pego pela fiscalização. E a Receita Federal, ela veio para pegar isso. Então, ela veio para mitigar a sonegação. A gente trabalha para vocês e não para o governo. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar a pagar menos impostos, ou corretamente os impostos, porque se a gente conseguir com que as pessoas paguem corretamente os impostos, a gente já sai na frente, entendeu? Então, assim, e muitas vezes, Carlos, você vai compensar para frente, né? A gente está entrando numa fase de testes, mas vai compensar para frente você passar a tirar nota e talvez você pague até menos imposto, entendeu? Então você vai começar a tributar tudo, mas comprar tudo com nota. E aí você vai pagar imposto a grosso modo, né? Só sobre o seu lucro. E aí a coisa começa a mudar. Então, talvez isso seja uma revolução em algumas empresas. Pagar menos e deixar tudo certinho, entendeu? Mas a gente vai disponibilizar depois a nossa agenda para janeiro, para a gente falar com cada um de vocês. Tá bom? Tá bom. Pode continuar, Hugo? Pode. E os desafios que nós vamos encontrar para os próximos anos, que nós colocamos aqui, será a precificação. Porque a precificação, que nós vamos entrar no período de transição. Então, nesse período de transição, como é que vai acontecer? Então, vai começar lá, depois eu tenho que corrigir, Carlos, que o período de transição vai começar em 2029 a 2032. Então, em 2029, nós vamos começar o período de transição, que vai ser o quê? No começo, nós vamos recolher os dois impostos, o IBS, CBS, o ICMS e ISS, mas eu começar assim, vou recolher 20% de ICMS e ISS e 80% de CBS e IBS, e assim vai de forma gradativa. Então, todo ano nós vamos ter que fazer a precificação desses produtos, porque o valor que eu precifiquei em 2029 vai ser diferente do de 2030, até chegar a 2032, onde vai se extinguir o ISS e o ICMS, e aí sim vai ficar 100% CBS e IBS, tá? Mas nessa fase de transição, aí tem que ser cliente por cliente para a gente discutir, parar, fazer conta, para poder fazer a precificação, tá? Porque realmente vai ter diferença, de um ano para o outro sempre vai mudar, vai acontecer de um determinado ano o seu custo cair, algum outro ano subir por conta disso, tá? Os fornecedores, igual o Carlinhos falou anteriormente, temos que bater na tecla dos fornecedores, porque às vezes o seu fornecedor vai falar assim, eu só vou fazer a venda para você se você me gerar crédito, né? Ou seja, ou você é do lucro presumido ou simples nacional híbrido, né? Porque o fornecedor, para gerar crédito, você tem que gerar crédito para ele. Para gerar crédito, é lucro presumido ou simples nacional. Então, tem que verificar junto aos seus fornecedores como que vai ser a tratativa deles e as negociações, tá? Fluxo de caixa. Vamos ter um impacto também dentro do fluxo de caixa, justamente por conta do split payment, igual o Carlinhos comentou. O que acontece? Hoje, a gente emite a nota, independente se o cliente pagou ou não, nós vamos recolher esse imposto só no mês que vem. Então, a gente tem um fluxo de caixa, a gente tem um controle gerencial melhor. Hoje, com o split payment, não. Por exemplo, se um cliente seu fez um adiantamento do valor, já vai reter dele a parte do imposto, ou seja, você só vai receber o líquido desse valor, né? Você não vai igual hoje, você vai recolher no mês seguinte o imposto. Então, a gente não vai conseguir trabalhar com essa margem. Então, realmente vai afetar aí o fluxo de caixa da grande parte das empresas. E aí, realmente, tem que ter um controle gerencial melhor por conta dessa questão, tá? Bom, eu acho que era basicamente... Uma coisa importante sobre essa questão,
para ficar um pouquinho mais claro, é que a partir da reforma tributária, quando você emite a nota, mesmo que você não tenha recebido, você já está elegível a pagar imposto. Então, às vezes, você emitiu a nota, mas você não entregou, você já está pagando imposto. Né? Como vai ser isso na prática, a gente não sabe. Mas a lei diz, então, o que acontecer primeiro, a entrega da mercadoria ou a emissão da nota. Então, se você recebeu uma grana, até tudo bem, reteve lá o imposto porque você recebeu a grana e pagou. Não vai doer tanto no fluxo de caixa. Porém, se você emitir a nota para você entregar daqui 30 dias, por exemplo, você já vai pagar imposto na emissão da nota. Né? Então, é o que acontecer primeiro. Né? A venda, de fato, a entrada ali do dinheiro ou a emissão da nota. Então, isso pode pegar bastante. E aí, só para declarar também aqui, quem mudou de 29 para 27 ali na precificação fui eu, tá? Achei que estava errado e na verdade, o Hugo estava certo. Então, fui eu que alterei. Você tinha colocado 27 de 29 a 32, que é o período de transição. Mas, na verdade, eu que mudei para 27. Tá. E só um ponto adendo, também agora, nós só vamos conseguir se creditar do imposto, por exemplo, a gente comprou uma mercadoria, a gente só vai conseguir se creditar do imposto dessa mercadoria se o outro lado, o seu fornecedor, fez o recolhimento do imposto. Então, ou seja, se o fornecedor não pagou o imposto devido, a gente não consegue se creditar dele. Né? Então, exemplo, eu comprei uma mercadoria, gerou um crédito para mim. Se o cliente, né, o fornecedor, não pagou esse tributo, a gente não vai conseguir se creditar dele. Então, isso também tem que verificar certinho como é que está a tratativa com o fornecedor, se eles estão pagando os impostos, porque se eles não estiverem pagando os impostos, nós não vamos conseguir se creditar. Isso é tudo, né, que eles estão falando, é tudo na teoria, como o Carlinhos falou, vamos ver como é que vai ser na prática, né? Isso como a gente está vendo, é tudo muito novo, vira e mexe está soltando novas alterações nas notas técnicas, tá? Mas isso é o que está no cenário atual. Beleza? Quem trabalha com grandes corporações, quem vende para grandes corporações ou presta serviço para grandes corporações, ficar muito atento no que vai acontecer e vamos trabalhar com antecipação para a gente não chegar lá em 27 e ser surpreendido. Né? Se você compra muito de um fornecedor só, né? Se o seu fornecedor ele é muito importante para você, já conversa com ele, já entende como é que ele vai fazer, porque talvez dependa de como ele vai fazer a sua precificação. Então, isso é uma grande mudança mesmo aí nos paradigmas aí da reforma tributária. Beleza? Mais alguma consideração? Era isso? Não, acho que era isso. Tá bom. Obrigado. Vocês viram que ele tem facilidade, sim. É ele que... Nossa, eu fico mais bastidores, mais parte técnica aqui. Assim, ó. É que falar sobre o que a gente conhece é muito bom, é muito fácil. Não mas... Tá bom. Não... Obrigado, Gão. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre a segunda parte do nosso bate-papo aqui, que é a reforma da renda. Na minha opinião, até mais importante do que a reforma tributária, porque a reforma tributária está aí, não tem para onde correr, ela vai acontecer. A reforma da renda também, né? Ela foi aprovada agora no final do mês passado, dia 26, se não me engano, o que nos deu aí um tempo mínimo para poder estudar e entender de fato essas questões. A gente vai sentar com cada um dos empresários aí que faturam na pessoa física, né, mais de 600 mil reais no ano, né, independente do que for, para a gente poder achar alguma saída, para a gente minimizar aí esses custos. Então, vamos falar um pouquinho dela, tá bom? Então, ela veio para quê? Ela veio para melhorar, em tese, algumas coisas. Então, aquele funcionário, aquele empresário que tira prolabore até 5 mil reais, ele deixa de recolher imposto de renda pessoa física, né? Então, isso melhora aí para grande parte, até para contratar, até para melhorar a situação de alguns funcionários. Então, ele para de pagar imposto até 5 mil, quem paga de 5 mil a 7.350, que é a outra faixa, vai ter uma diminuição também. Então, para a faixa de renda mais baixa, ele melhora essa questão, porém, para quem tem aí a renda pessoa física, né, acima de 600 mil no ano, ela já começa a complicar e já começa a pesar no bolso dos empresários. Então, ela tem uma isenção até 5 mil reais, ela tem essa diminuição do imposto de 5 mil até 7.350, e acima de 7.350 continua lá os 27,5, certo?
os efeitos mais práticos é o que eu já disse, até tinha antecipado aí o slide, mas é a questão de não ter a retenção. Isso vai ajudar bastante. E como está difícil contratar, acredito que nós aqui, converso com muitos de vocês aí toda hora, a gente tem sempre uma dificuldade na contratação, né? Então, o pessoal, às vezes, prefere lá ganhar o Bolsa Família do que trabalhar para a gente. Então, tá muito complicado isso aqui. Estou vendo a Diana balançar a cabeça ali. Na nossa região está pior ainda. Eu digo nossa região porque eu moro aqui no interior, né? Então, é bem complicado a contratação, mas está geral, viu, Diana? A gente está tendo problema com todo mundo aí. Vamos lá. Ela foi aprovada agora, 26/11, né? Então, é uma lei recente, é uma lei que traz muita mudança, e uma mudança estrutural, e uma mudança onde a gente tinha uma grande facilidade no Brasil sobre a distribuição de lucro que era isenta, então a gente não se preocupava muito, até com contabilização de despesas, com uma série de coisas aí dentro da empresa. Então isso mudou muito, vai mudar muito aí, e a gente tem que trabalhar em cima disso, tá? Então, ela começa a partir de 600 mil, então se você ganha até 590 mil no ano, né, eu vou já descrever o que é. Então, até 590 mil, você não paga imposto de altas rendas, que chama, você não vai pagar, mas se você faturar 601 mil, você já vai pagar o imposto de altas rendas, que tem uma faixa aí que vai de 0,01 até 10%, né, que começa com 600 e vai até 1.200.000. E acima de 1.200.000 ano, você vai pagar 10% de imposto. Fora o imposto de renda normal, fora o ajuste, uma série de coisas. Tá? A base de cálculo, ele entra Prolabore, salário CLT, aposentadoria, aluguéis, lucros e dividendos, atividade rural e entre outras coisas. Então, tudo tudo que não é tributado hoje, vamos dizer assim, a grosso modo, ele entra nesse ajuste. Então, não é só a distribuição de lucro, como vem se falando. Todo mundo está falando, distribuição de lucro, mas não é só sobre a distribuição de lucro, é sobre a renda total do empresário. Então, se você distribui e ganha dentro dessa relação de valores acima de 600 mil no ano, a gente precisa sentar, conversar e achar uma saída para uma mudança aí. E muita gente pode estar pensando, isso é muito. Não, não é muito. Porque a gente está falando de hoje, a gente distribui muita coisa que a gente não tira nota, a gente distribui muita coisa que a gente vende sem nota, por exemplo. Então, a gente tem que começar a melhorar isso aí. Tá bom? E o que não incide, então, são os rendimentos que já são tributados na fonte ou a poupança. Né? Então, doação, ela tem uma tributação, herança tem outra tributação, aquela parte de aposentadoria se mantém, aquela parte para quem tem mais de 65 anos tem uma parte da aposentadoria que é isenta, né? Ganho de capital, em alguns casos também. Então, a gente precisa sentar e conversar bastante sobre isso. Lucros e dividendos. Quem está no lucro presumido, né, a partir de janeiro aí, ela tem que, você fez uma distribuição de lucro, de acima de 50 mil, você já passa a ter uma retenção de impostos de 10%. Então, o que quer dizer isso? Você distribuiu lá 60 mil reais, você já paga para o governo, na distribuição, a empresa já paga 6 mil reais de imposto, que vai para... É uma retenção, né, que vai para o ajuste anual e depois é feita uma conta lá, se paga mais ou se devolve. Certo? No Simples Nacional, ele não tem essa retenção, né? Quem está nos falando não tem a retenção, porém, esse valor vai para ajuste. Então, não quer dizer que ele é isento das grandes rendas, quer dizer que ele vai para o ajuste. E aí você tem que pagar ele lá na frente. Se você tira, por exemplo, 60 mil por mês, você acumula lá 700 e tantos mil no ano, você vai pagar lá 3, 4% de imposto sobre esse valor no ajuste lá anual do imposto de renda. Então, quer dizer, se fala muito no mercado, quem está no Simples Nacional, esse pessoal de Instagram, esse pessoal os gurus aí, que eu costumo dizer, toda hora chega um videozinho aí de um de vocês aí no meu WhatsApp, eles falam, não, quem está no Simples Nacional, a lei não permite. De fato, a lei do Simples Nacional não permite a tributação que seria a retenção. Porém, essa retenção não é na hora da distribuição. Esse imposto novo é sobre a renda, e na renda a distribuição do Simples Nacional entra. Tá? O que a gente tem que se planejar aí para o próximo ano, né? Então,
saídas que a gente tem para poder melhorar essa questão da distribuição. Você pode distribuir de PJ para PJ, as famosas holdings, né? É uma saída. Isso só tem um problema. A holding não pode ser sócia de uma empresa do Simples Nacional. Então, já inviabiliza, mas em alguns casos a holding pode ser usada. As retenções são só do lucro presumido, então às vezes compensa você estar no Simples Nacional. A retenção é por CNPJ, isso tem que tomar um grande cuidado, porque às vezes o empresário tem 3, 4 empresas e faz uma distribuição abaixo de 50 em cada uma das empresas, porém, quando vai para o ajuste, a pancada vem maior. Então, você tem que pagar de uma vez lá na virada do ano. Então, vem aquele imposto mais alto aí sobre altas rendas. Isso pode ser também muito pesado, né? Uso de despesas pessoais na PJ. Quem faz, muita gente faz, tomem cuidado, porque vai ficar, como o Hugo explicou, a fiscalização vai ser mais fácil, né? E vai ser pego isso é fraude fiscal. Então, isso pode trazer grandes problemas. Então, vou pegar um cartão de crédito no nome da empresa e gasto tudo nas minhas contas. Vou pagar a escola dos meus filhos, a empresa que vai pagar. Fuja disso. Isso aí não é uma saída inteligente para a gente poder melhorar essa questão da tributação. Revisão societária. Então, às vezes, colocar mais sócios, né, mas com sabedoria, com inteligência, porque não é só eu colocar o nome lá e deixar lá que você já vai se livrar. Então, entender quem a gente pode colocar de sócio para poder dividir essa questão da distribuição de lucro, para poder dar abaixo dos 50 mil mensal, já ajuda bastante, né? Soma de faturamento entre empresas. Carlos, vamos abrir mais empresas. Pode ser uma estratégia, mas também pode ser um tiro no pé, porque se a somatória das empresas, do faturamento das empresas der mais de 4.800.000, isso pode dar um desenquadramento para todas as empresas, né? E voltando a dizer, para vocês aqui, que tem muito comércio e indústria conversando com a gente hoje, o lucro presumido e o lucro real passa a ser muito interessante com a reforma tributária. Muitas vezes vai ser melhor do que o Simples Nacional, tá bem? Então, a questão do imposto aí sobre altas rendas, na prática, ele funciona mais ou menos assim. Você tem lá, você teve uma renda de 700 mil no ano, o empresário teve uma renda de 700 mil no ano, né? Ele tem uma equação que é feita e aí ele pagaria 1,66 de imposto, que daria 11.620. Então, sobre a distribuição, que antes era zero, vamos dizer que tudo isso aqui é distribuição, né? Essa distribuição era zero, você paga 11.620. Vamos supor que você tem lá um prolabore de 27,5, de 15 mil reais por mês. Você paga 27,5 mais a distribuição de altas rendas. Então, começa a ficar caro, começa a ficar pesada a conta. Aí eu fiz uma outra simulação aqui de 1 milhão de reais, que deu 6,66. Então, você distribuiu 1 milhão de reais no ano, né? Você tem a renda de 1 milhão de reais no ano, você paga 66.600 a mais de imposto sobre isso. Então, começa a ficar pesado também. E acima de 1.200.000, a gente está falando de uma alíquota de 10%. Então, 1.200.000, você paga 120 mil de imposto. Então, é pesado, não é brincadeira. Então, quem tem essa renda acima de 600 mil, nos procure, a gente vai passar um link da nossa agenda para a gente sentar aí em janeiro. E eu digo janeiro porque a gente também precisa estudar essa legislação para trazer saídas bem assertivas para vocês, para que a gente possa se livrar disso aí, tá bom? Então, para planejamento, os profissionais aí, revisar a faixa de renda, né? Tentar achar situações despesas que talvez seja seguro trazer para dentro da empresa, ou criar uma outra empresa para essas despesas. Então, tem algumas saídas que a gente pode se dedicar para achar aí uma economia de imposto, né? Investir em nome da empresa talvez seja uma estratégia, dependendo de como e quando você vai precisar desse dinheiro na pessoa física, analisar a parte tributária, e muito importante, para dentro deste ano, né, para 2025, a gente tomar cuidado aí, o que precisa ser feito esse ano ainda, né? Carlos, eu tenho dinheiro sobrando aqui na empresa, sei lá, 1 milhão de reais ou investido, ou sobrando na empresa, tira o capital de giro, e este ano ainda tira esse dinheiro da conta. Por quê? Porque em dezembro a distribuição de lucro ainda não é tributada, né? Então, tem uma grana sobrando lá, tira para não acumular para o ano que vem,
e aí a gente faz aqui contabilmente o ajuste interno. E tem uma segunda saída, Carlos, o meu dinheiro está aplicado, eu não consigo tirar. O meu dinheiro está em capital de giro, eu não consigo tirar. Tenho lucro acumulado no meu balanço. Aí a gente tem que fazer uma ata, essa ata tem custo, né? E a gente tem que arquivar ela na junta comercial ainda esse ano. Então, se tem essa situação, não consigo tirar o dinheiro, não consigo tirar esse lucro, fala com a gente vai fazer a ata e vai preparar para que seja distribuído essa renda em 26, 27 e 28, sem pagar a tributação. Então, qual a importância de fazer essa distribuição de lucro ainda este ano? Né? Não juntar com a distribuição de lucro de janeiro para frente e não pagar imposto. Então, isso aí pode dar uma grande diferença no caixa. Qualquer dúvida, a gente não consegue marcar reunião para esse ano ainda, até porque a gente ainda tem muito o que estudar, mas para essa distribuição, quem tiver alguma dúvida pode nos ligar aí para mim ou para o Hugo e falar, e a gente vai falar mais detalhadamente, a gente vai auxiliar como fazer, e se for necessário, a gente faz a ata, tá bom? Tá bom. Então, o que fazer é deixar lá o capital de giro, né? Deixa um pouquinho de dinheiro para o capital de giro também, para não ter que voltar esse dinheiro para a empresa no ano que vem, e distribui o resto, valor excedente distribuir. Se você tirar esse dinheiro da conta ainda em dezembro, quando mandar a documentação contábil em 2020, de janeiro, fevereiro ali, para a gente contabilizar, já manda explicadinho que foi feita essa distribuição, né? Olhar no balanço patrimonial, quem faz a contabilidade direitinho, né? Olhar se tem lucros acumulados lá que o dinheiro não existe mais. Isso pode acontecer, dá uma olhadinha no balanço, ou pede para a gente a informação que a gente olha, tá bom? Isso é importante a gente ver esse ano ainda. Para 2026, a gente vai disponibilizar um link de sala de reunião aí para vocês. Mais importante, mais rápido, tem que ser para os empresários que ganham acima aí dos 600 mil no ano. Isso tem que ser em janeiro, mais tardar fevereiro, a gente precisa conversar para poder não pesar no imposto com vocês. E para quem precisa falar sobre preço, adequação de preço, essa questão mais estratégica para 27, porque 26 nada muda, esse link também serve, e aí pode ser um pouquinho mais para frente, se vocês se sentirem mais confortáveis, tá bom? A gente pode vir a falar, até prefiro que seja a partir de março, quem precisa falar sobre preço, precificação, aproveitamento de crédito, né, e deixar aí janeiro e fevereiro para quem precisa falar sobre a distribuição de lucro, sobre as altas rendas, tá bem? A gente precisa pensar muito bem aí no que a gente vai fazer, tá? Nosso compromisso é atendimento consultivo com estratégia, inteligência fiscal e tributária em total conformidade, menos imposto, mais segurança para vocês. Verdade é que a gente trabalha para vocês e não para o governo, então fiquem tranquilos que a gente vai com bastante estratégia, bastante certeza, tá fazendo o melhor aí para vocês pagarem menos imposto. Eu vou trazer o quadro que eu esqueci de compartilhar, que estava errado. É uma coisa rápida, só um minuto, por favor. Só um minutinho que o meu WhatsApp ele é meio lento, é muito carregado. Eu tenho outro aberto aqui. Pronto. O WhatsApp aqui. Vou baixar para ficar melhor. Bem, não quer abrir? Eu acredito que é por causa da apresentação. Abriu aqui. Só um minutinho. Olha que interessante, né? Então, voltando a falar lá, com o faturamento do lucro presumido, hoje, né, em torno de 14,33% para serviço e para comércio um pouco menos, a gente pagaria aí 17.900 de imposto, certo? Quando você vai para o híbrido, né, para o lucro presumido, aproveitando 20% de despesa, você tendo 20% de despesa,
você vai de 17 para 38 mil. Então, você mais que dobra os seus impostos aí na reforma tributária. Quando você pega 50% de despesa, né, você tem um imposto de 28.350. Também mais alto, mas ainda um pouco melhor, porque a gente fala do lucro presumido, mas tem gente que não pode estar no Simples Nacional. Ela obrigatoriamente tem que estar no lucro presumido. Às vezes porque tem dívida de imposto, às vezes porque passou do faturamento, e às vezes porque o fornecedor, ele exige isso. Ele exige que você esteja no lucro presumido, hoje mesmo, para se aproveitar do crédito que você passaria. Então, tem situações que não dá para correr. Então, se nada mudar, né, onde você paga hoje aí 18% de imposto, você vai para 28%. 18 mil de imposto, você vai para 28 mil. Né? Agora, olha que interessante, quando você vai ali para um redutor de 60% e você vai com uma despesa alta aí, a gente fez uma simulação de 50%, você tem um imposto de 7.350, então cai pela metade o imposto. Então, em muitas situações, né, e isso tem que ser um estudo caso a caso, e isso só vai também acontecer para 2027, de 27 a 33, na verdade, né, em muitos casos, vai ser mais interessante a reforma tributária. Então, o imposto vai cair, e isso vai te trazer uma concorrência, mas para isso você vai ter que comprar com nota. E aí, consequentemente, qual que é a jogada do governo? Você obrigar o seu fornecedor a emitir nota. E pagar o imposto, não é só emitir nota e pagar o imposto, para você poder se aproveitar. Então, isso é a grande vantagem da reforma tributária para alguns casos. Né? Para os prestadores de serviços que não têm despesa, já é mais complicado. Então, a gente fica aqui, vamos abrir para perguntas, para quem tiver dúvida, fazer aí para mim e para o Hugo, dependendo do tipo de questão, né? E dizer que a gente, em breve, quem precisar, já pede para a gente o link da sala da minha agenda para a gente marcar para janeiro, aí, do pessoal da Altas Rendas, e quem precisar falar ainda esse ano na questão da distribuição dos lucros ainda para este ano, e para falar do lucro acumulado, pode ligar para a gente que a gente vai conversar um a um. Fala, Carlinho, bom dia. Fala, meu amigo, bom dia. Tudo bem? A Maiara tá com a voz grossa, mas não é a Maiara, viu, gente? Então, eu assisti toda a apresentação, muito obrigado aí pelas explicações sua e do Hugo aí, né? Eu queria já deixar agendado, depois me manda o link, porque eu tenho faturamento acima de 700 mil no ano, né? Então, a minha operação aí vai ter que ser bem analisada aí. No seu caso, a gente vai ter que analisar a questão da distribuição e a questão da operação de fato. Então, Exato. A Thalita já vai te passar aí para o sucesso do cliente e a gente já marca o contato. Perfeito, então. Muito obrigado, viu? Uma ótima semana a todos. Obrigado a você, querido, pela presença. Tem mais? Aí, ó. Tá tranquilo. Ou a gente foi muito claro, ou a gente deixou o pessoal mais confuso ainda, hein, Hugo? A gente deixou mais confuso. Oi, Carlinhos. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Paulo, e você? Tudo bom. O meu caso é igual ao do Lucas. Precisamos agendar aí. Precisamos agendar. Por favor. Precisamos agendar. Faça a distribuição ainda esse ano do que tiver na conta e depois a gente alinha na semana no mês que vem como que a gente vai seguir. Perfeito. Muito obrigado. Uma boa semana. Mais alguém? Para nós. Bem, então vamos encerrar. Eu estou à disposição, o Hugo, a equipe, o pessoal do Sucesso do Cliente. Quem tiver dúvida, quem quiser falar com a gente em particular, todo mundo tem meu telefone aí, é só chamar. Se não for urgente, a gente vai passar a agenda para marcar. E não é até por má vontade, é por questão de estudar mesmo a legislação, para trazer para vocês uma saída estratégica para cada caso, para que vocês não paguem mais imposto
e a gente pague o quanto menos aí para o governo, tá bom? Agradeço a presença de todos, sei que segunda-feira é um dia complicado, a gente vai disponibilizar aí a gravação, passem para os amigos, passem para quem precisar, e conversem com a gente, tá bom? Não façam nada sem conversar com a gente, que a gente está aí para dar a consultoria necessária. Beleza? Beleza. Obrigado, gente. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Um abraço. Bom dia. Valeu.